fazer aqui um pequeno workshop sobre a produção e degustação de vinagres de fruta. Estes vinagres de fruta, o conceito por trás deles prende-se com muita fruta que às vezes é desperdiçada, que não é utilizada, e também para rentabilizar e dar dinamizar a região do Algarve, utilizando produtos aqui da região, como o caso das alfarrobas, dos figos, das ervas aromáticas, que crescem espontaneamente por toda a região. Então tentar aproveitar um bocadinho das duas coisas, aproveitar as frutas que não são utilizadas para certos fins, então tentar rentabilizar isso. E além disso, ser uma oferta de um produto que é único ao fim e ao cabo, porque é feito de uma forma artesanal, em contrário dos outros vinagres que são feitos de uma forma mais industrializada. Isto é tudo feito através de um método artesanal que eu vou explicar um bocadinho aqui mais à frente. Ora, como é que é produzido o vinagre? Vocês têm uma ideia? Alguém tem assim uma ideia como é que é produzido o vinagre? Sim? É pelo vinho azedar, né? Mais ou menos? Exato. Isto, normalmente, para termos a base para o vinagre, partimos sempre de uma fermentação alcoólica. Primeiro tem que haver sempre uma fermentação alcoólica através das leveduras, que são os responsáveis pela fermentação alcoólica. E a partir da fermentação alcoólica, em contacto com o ar, vamos potenciar o ambiente para as bactérias acéticas que vão depois atuar sobre o etanol, neste caso, e transformá-lo em ácido acético, que é o ácido que está por trás da parte do vinagre. Para terem uma ideia, o processo começa sempre pela preparação da matéria-prima. Algumas das frutas têm que ser esmagadas, outras têm que ser extraído só o sumo. Depois começamos a parte da fermentação alcoólica, muitas das vezes com leveduras espontâneas da fruta, noutros casos temos que adicionar, depende do tipo de fruta que estamos a trabalhar, que há frutas que são um bocadinho mais difíceis de fermentar que outras, devido a alguns óleos essenciais, como o caso da laranja, que fica sempre algum óleo essencial. Noutras, como tem pouco açúcar, a gente às vezes tem que andar ali a dinamizar um bocadinho a fermentação. Depois partimos para a fermentação acética. Não é bem uma fermentação, que ocorre em presença de oxigênio. Normalmente tem sempre o oxigênio, que é para ajudar a oxidação. Por fim, e este processo demora sempre alguma parte, a parte da fermentação acética, passamos sempre à filtração e fazemos uma pasteurização para assegurar a segurança dos nossos produtos. E terminamos com o enchimento. As bactérias acéticas, só assim aqui uma parte agora mais científica, vamos lá, são os bacilos gram-negativos, são muito parecidos já às bactérias láticas em termos de forma. São aeróbias obrigatórias, móveis. O que é que são aeróbias obrigatórias? Elas precisam mesmo de oxigênio para potenciarem a oxidação. Se elas não tiverem oxigênio, a acetificação não ocorre tão facilmente. Por isso é que normalmente o vinho, quando depois está fechado na garrafa, é uma garantia que ele não vai azedar. Mas se ele estiver nos barris em vazio, pode sempre existir a oxidação e azedar. Ora, o método de produção utilizado nestes vinagres é um dos métodos mais antigos conhecidos na produção de vinagre. É um método totalmente artesanal, ou seja, não existe injeção de ar, nem existem pressas, é uma acetificação lenta. Ora, o que é que isto significa? Significa que vamos ter um produto com mais qualidade, mais aroma, com compostos aromáticos desenvolvidos de uma forma mais lenta e que ficam com cadeias longas, aromáticas, e além disso vamos ter algum álcool residual que também ajuda a que os aromas se evidenciem no vinagre. Estes vinagres são todos produzidos em barris de madeira, normalmente são barris que já foram utilizados para vinho, são quase todos, tirando um, é tudo carvalho francês, temos só lá um que é de castanheiro, o resto é tudo carvalho francês que já foi utilizado na produção de vinhos. E o que é que acontece? Nestes barris de madeira vai-se formar uma coisa que é a mãe do vinagre, que é uma camada gelatinosa, que é isto que temos aqui, que eu vou-vos passar. Podem tocar, não é uma coisa, fica o aroma do vinagre nas mãos. Mas isso que está aí é um agregado, vamos lá, de celulose, uma camada celulósica que fica onde as bactérias acéticas se agregam e que vai ficar no topo do vinagre e que vai potenciar a oxidação do fermentado alcoólico, transformando-o assim em vinagre. Temos aqui algumas imagens de outros tipos, por exemplo, essa aí são de uvas tintas, por isso é que tem essa cor assim, parece um bocadinho uma placenta quase, mas temos, conforme o vinagre, por exemplo, de laranja, fica uma coisa assim clarinha. Isto basicamente é uma gelatina
e ele fica, e conforme o tempo em que vai ficando, vai sempre engrossando mais um bocadinho. E fica até chegar a uma altura em que ele começa a envelhecer e acaba por cair sozinho. Nessa altura, o processo tem que terminar, temos que tirar a mãe lá de dentro e proceder à filtração e ao enchimento. O vinagre tem que ser sempre acompanhado ao longo do tempo, a gente ver a acidez para controlar. Por exemplo, nós temos um vinagre que tem 11% de acidez. Para quem trabalha com vinagres, tem noção que é uma acidez muito alta e nem toda a gente às vezes sabe dosear bem depois esse vinagre na alimentação, porque como tem mais acidez, também temos de ter ali um cuidado diferente com esse tipo de vinagres. Para já, os vinagres que eu tenho aqui, como são de frutas com baixo açúcar, também não permite uma graduação alcoólica muito alta, a acidez normalmente é baixa, ronda entre os 5% aos 8%, não é assim muito alta. Como eu referi, a parte desta transformação pelo método de Orleans potencia muito a formação de ésteres e de outros compostos voláteis. Normalmente vocês agora a seguir vão ter uma degustaçãozita e vão ver que em termos de aroma tem um aroma muito forte, muito presente. Tem aquele odor pungente do ácido acético, né, que é vinagre, mas tem também o aroma da fruta lá presente. Da fruta e pronto, nos que são incorporados às ervas também se nota bastante o aroma das ervas aromáticas. Ora, a particularidade destes vinagres é que normalmente tem sempre muitos sedimentos. Como é um vinagre feito de uma forma mais artesanal, tem sempre muitos sedimentos e vocês vão também notar que em termos de sabores são muito complexos. E se vocês trabalharem com o aquecimento do vinagre, vão ver que ele vai desdobrar-se em diversos patamares. Tem a parte mais aromática e depois, por exemplo, no caso dos vinagres de figa ou de alfarroba, no fim vai ficar aquele adocicado. Quando fizerem reduções ou isso, vão ver que vai potenciar depois outros fatores. Ora, normalmente os frutos, apesar de serem frutos que são descartados de outras indústrias, são sempre frutos selecionados. Isto é, não apresentem podridões, nem defeitos que sejam prejudiciais ao fabrico do vinagre. Normalmente são frutos de baixa gama que não têm calibre suficiente para irem para a indústria, ou para a indústria não, para o consumo em fresco, e a gente tenta um bocado aproveitar isso e rentabilizar. Aqui, nós, nesta parte, tentamos sempre rentabilizar ao máximo a produção. Temos a parte líquida que vai para os vinagres e depois temos a parte sólida que destilamos. Aproveitamos para fazer aguardentes das massas que sobram das produções para o vinagre. Normalmente, o volume mínimo de álcool para estes vinagres, a gente deixa sempre entre os 7% e os 8%, que é para termos alguma margem de manobra. Porque, por lei, os vinagres têm que ter pelo menos 5% de acidez para ser denominado vinagre legalmente. Outra particularidade, estes vinagres demoram muito tempo até se estarem prontos. Num barril, como este está aqui, de 225 litros, isto é um acetificador, eles demoram entre 8 a 12 meses. Alguns, quanto mais álcool tem, o fermentado, mais tempo dura. Tem lá uma experiência que estamos a fazer agora com uma espécie de um late harvest. Esse aí já vai em 18 meses e ainda não está terminado. Normalmente leva sempre mais tempo. Como isto é um método artesanal, não podemos estar a apressar também o processo. Isso também nos garante que os aromas e os sabores vão ficar lá também mais naturais, vamos lá. Aqui um acetificador, só para vocês terem uma ideia. São barricas em que vamos perfurá-las aqui e tapamos com uma rede, que é para permitir as trocas de oxigênio e o oxigênio andar ali para potenciar também mais a oxidação no processo de acetificação. E vai-se formar aquela camada, que é isso que vocês têm aí, que é a mãe do vinagre. E o que é que acontece? Normalmente a gente pode fazer atestes, se a gente quiser acelerar um bocadinho o processo. Eu para já não faço atestes, normalmente é um lote, esse lote fica até ao fim. E depois normalmente faz a retirada. A vantagem da madeira é que as bactérias ficam todas inoculadas na madeira, então depois é só pôr novamente um fermentado novo e deixar que o processo ocorra novamente. Tudo isto, como vocês podem imaginar, demora muito tempo. Ora, no local onde a gente produz os vinagres, não temos temperatura controlada, mas como é uma zona, é uma cave, ela mantém sempre umas temperaturas frescas, temperaturas baixas. Nunca excede os 22, anda sempre ali mesmo de verão e tudo, a temperatura consegue-se manter muito baixa. Agora de inverno quase parece um frigorífico, as temperaturas baixam muito. Este processo, como vocês podem imaginar, é lento e é dispendioso também. O tempo que a gente leva com um depósito ocupado, né, a gente temos que fazer um bocadinho contas a isso,
é um produto no fim e acaba por ficar um bocadinho dispendioso. Bem, só para vocês terem uma ideia, por lei, a acidez mínima é de 5% nos vinagres de fruta e o álcool residual nunca poderá ser superior a 0,5% no caso dos vinagres de fruta. No caso dos vinagres de vinho, vinagres especiais, pode ir até aos 1,5%, já é um bocadinho mais alto. É um bocado ingrato, porque a gente temos aqui vinagres que dava para deixar aqui um potencial diferente, mas como a lei não permite certas coisas, temos que trabalhar com o que temos. Ora, por fim, nós fazemos sempre uma etapa de uma pasteurização rápida, que é para garantir a segurança do nosso produto e para não haver desenvolvimento das bactérias depois de estarem engarrafado. Poderia depois haver o caso de, se ficar mal vedado com o contacto com o ar, criar meias dentro das garrafas, e isso dá assim um aspecto um bocadinho menos agradável. Ora, para já, estamos a produzir vinagres a partir de uva, de alfarroba, de figo, de laranja, medronho, batata doce, marmelo, néspera. Depois temos também da mora. Alguns são edições limitadas, só para vocês terem uma ideia. Aqui trouxe dois deles, que é o de laranja e o de morango. São assim aquelas edições mais pequenas que a gente tem tentado a trabalhar. Temos de melão, melancia, de ameixa, figo da Índia e pêssego. Depois, além dos frutos, nós utilizamos muito o vinagre de uva, que é o que temos em mais quantidade, e introduzimos as ervas aromáticas. Nós estamos a tentar trabalhar com todas as ervas aromáticas que a gente consegue arranjar aqui, seja na parte costeira, quer no Barrocal, aqui mas da região do Algarve, para tentar dar um toque mesmo nosso aqui aos produtos. Ora, agora vamos passar aqui à parte da análise sensorial. Já alguém aqui fez uma análise sensorial de algum produto, de azeite, de vinhos? Já? Ok. A análise do vinagre é muito semelhante. Normalmente a análise é sempre feita em copos próprios. Normalmente este copo deveria estar tapado, que é para não perder os compostos voláteis. E a gente faz sempre as três análises. É a parte visual, não é? Que é para ver se está límpido, que aspecto é que tem, a cor. Depois fazemos a parte olfativa. Atenção que o vinagre a gente não pode fazer como o vinho. Não podemos pôr o nariz aqui porque senão ficamos logo com o olfato assim um bocadinho toldado. E depois a parte gustativa. Ora, quero aqui um voluntário, já que estão aqui, para a gente participar um bocadinho. Pronto. Então, vamos lá ver se... Pronto, a gente faz a análise primeiro olfativa, depois a análise... Atenção que o vinagre a gente não pode beber muito, é só um toquezinho e deixá-lo depois trabalhar na boca. O que é que acha da acidez? É uma acidez bastante agradável, não é? Não é muito forte. Não é muito forte e continua a ter os 5% que normalmente os vinagres comerciais têm. Só que ao fim e ao cabo, o tempo que ele está na acidificação também ajuda aí a arredondar um bocadinho a parte da acidez, não fica aquela acidez tão intensa. Esse vinagre é um vinagre de damasco, é um vinagre de fruta, tem bastante aroma e vou só aqui passar à frente. E a frescura, nota aquela frescura no fim e o toque doce. Pronto, o problema destes frutos é que é assim, ele tem um aroma muito doce, apesar de não ter açúcares praticamente nenhum, tem sempre aquele açúcar residual que fica, que não é consumido durante a fermentação, deixa sempre aquele toque levemente doce. Por exemplo, este é dos vinagres menos doces que eu tenho. O de alfarroba é muito mais doce, e o de figo também. O de alfarroba, porque tem muitos açúcares de cadeia longa que as leveduras não conseguem fermentar, e que acaba depois por ficar no próprio vinagre. Isso torna-se um agradável, muito agradável, e fica parecido a um balsâmico, dá aquele toque mais balsâmico. Vamos fazer aqui assim uma pequena experiência. Vocês podem chegar agora todos aqui, não vão ver nada. Podem vir aqui também. Ora, nós temos aqui vários vinagres. Vou chegar aqui mais o de laranja. Pronto.
podem provar. Vamos usar aqui as batatas doces, podem dar um borrifezinho e provar, para vocês terem uma ideia. Mas só assim, pronto, aqui temos o vinagre de laranja, que é um vinagre que tem, como as laranjas são espremidas, acaba por sempre ficar com algum óleo próprio da laranja, dá aquele toque mesmo do limoneno, vamos lá, que fica na própria casca, e acaba por depois revelar-se, se quiserem, estão à vontade. Em termos de aroma, o que é que vocês acham deste vinagre? É um vinagre... É diferente daquele que provaram há bocado, do Damasco? Tem, porque é o sumo, né? Mas o sumo ao ser espremido, como as laranjas são espremidas, acaba sempre por ir aquele óleo, né? A casca liberta o próprio óleo e acaba por ficar sempre o toque da casca aqui, envolvido no coisa. Mas pronto, isto é 100% o sumo da laranja, não tem mais nada. A laranja depois é fermentada, é feito um vinho de vinagre e posteriormente, após a fermentação alcoólica, é transformado em vinagre, através da oxidação que eu já referi. Agora, depois temos aqui o vinagre de figo. Este vinagre é um vinagre mais forte, bastante intenso, além de pôr nas batatas, também resulta bem com algumas coisas, como neste caso o atum, não ficou bem como a gente queria, porque aqui as condições não eram aquelas que a gente queria, mas pronto, o atum braseado, sim, mas era para ficar um bocadinho mais acastanhado por cima. Com um toque de vinagre, para já liberta muito aroma, podem provar o de figo agora, só para ter uma ideia. É um vinagre que tem muito aroma e quando aquecido então expande-se e enche uma sala. Um bocadinho de tu? Não, quero. Então, notam o toque do figo, exato. O vinagre é feito integralmente com figos secos, os figos são fermentados e são depois filtrados, vamos lá, a gente aproveita só a parte líquida e daí produzimos o vinagre. É feito com o figo seco mesmo? É feito com o figo seco. E notam a doçura também? É o que mais gostei dos três para já. É o que mais gostei. A gente ainda tem mais umas coisinhas. Bem, agora temos aqui o de alfarroba. Este ainda é mais doce. O alfarroba então normalmente é o que tem mais doçura. Este aqui se calhar aconselho a provar com as batatas. A alfarroba, como vocês estão mais dentro dessa parte das combinações, a alfarroba se calhar para sobremesa, se calhar é uma coisa que funciona bem, devido ao seu teor doce, ou mesmo para reduções. Mas isto é uma coisa que fica ao critério de quem quiser utilizar os vinagres. Tenho aqui algumas ideias, algumas sugestões. Esse é feito de alfarrobas secas, que são torradas e depois é adicionada água, onde é fermentado, depois é filtrado novamente e por fim vai para a fermentação acética. Por exemplo, uma chamazita com uns gomos de laranja com um bocadinho desse alfarroba por cima também resulta bem. É mais doce, mas tem um sabor mais discreto. O de figo é mais... Não, o de figo é aquele Identifica-se logo. O de figo é mais que agressivo. reconhece à distância. O de alfarroba é mais discreto, apesar de... Mas em aroma, se vocês... Aroma tem mais. Tem. Eles, pronto, vai buscar também da fruta, cada fruta tem a sua característica. Por exemplo, tenho aqui algumas sugestões, mas isso depois fica ao critério de cada um. Por exemplo, umas amêndoas embebidas em vinagre e depois fritas, deixando repousar um bocadinho. Funciona bem com o vinagre de figo, devido à sua densidade, ou com o vinagre de uva de milho. Podem provar aqui. Vamos agora passar aqui para este lado. Aqui temos uns vinagres um bocadinho diferentes. Temos o Damasco, já provaram. Depois temos aqui o de uva com murta e o de uva com tomilho. Este aqui aconselho-vos a experimentarem só para terem uma ideia. Ou mesmo só para cheirarem, para verem o aroma do próprio vinagre. Corresponde, não é? Sim, sim.
Este tomilho não é aquele tomilho que a gente encontra à venda nos supermercados. É tomilho silvestre, que a gente encontra espontaneamente. Cheira mal. O de murta, não sei se vocês conhecem a murta. É um murta ou martunhos. São uma espécie de mirtilos selvagens que crescem espontaneamente. Sim, estava lá atrás. Tem umas bagas assim escuras. Aqui podem ver as bagas no fim da garrafa. Lá no fundo. São estas Tem baguinhas umas assim. pontas lá no fundo. Sim. É muito eucaliptol. Deve ter se mantém. E o vinagre, a gente usa tanto as bagas como as folhas, que liberta sempre o aroma que vocês encontram aí. O duva é feito só de uva ou é feito um vinho? E é feito com É assim, é fermentada, se quisermos ir para um vinho com maceração da película. Porque eles fermentam tudo, fermentamos tudo junto. Depois no fim é que a gente filtra, as massas normalmente destilamos para aproveitar sempre o álcool e o líquido vai para a certificação. Cheira a mosto. E já está adocicado, já começa a ter aquela oxidação. Esse vinagre é dos primeiros vinagres que foi feito. Foi a partir de uma fermentação que já tinha cerca de 15 anos. Estava lá já em barricas que o meu avô tinha lá e a transformei então em vinagre. Já tinha muita oxidação. Tem aquele adocicado dos vinhos velhos. Esse é o único que faz aqui à linha da região, que é o de gengibre. Este aqui é mais um gosto pessoal, uma coisa mais exótica. Está aberto ou posso? Não, esse é o único que está fechado, mas pode abrir. O alecrim está por aí também? De alecrim não tenho aqui, não trouxe todos, que era muita garrafa. Mas se tiverem alguma curiosidade, alguma coisa, a gente pode combinar e algumas das referências não estão aqui e a gente combina e posso-vos mostrar, não há problema. Eu fiquei fã do figo. Normalmente o de figo tem aquela, como tem um, com licença, como tem um toque muito próprio, o de figo normalmente é aquela coisa que o pessoal gosta sempre. Quem gosta de figo, quem não gosta? Qual? Vai buscar um pouco o framboesa. Mas qual? O de murta não? Sim. Depois Esse eu gosto. acaba por ter aquele toque das bagas. Ali, ao cheiro, Cheira mesmo. Comigo cheira mesmo. Algum prato de caça, coisa assim. E depois temos agora aqui um que vai ser, isto é uma parceria, que é o vinagre de cerveja também, que é através de uma cerveja artesanal, transformamos em vinagre. Esta é uma cerveja tipo Pilsner, que é produzida no Algarve, na Quinta dos Santos, não sei se vocês conhecem. Então temos também um... Por exemplo, o gengibre, dá para fazer um tempero também agradável para uma salada assim destas, com vários vegetais, tipo uma juliana de vegetais. Dá-lhe um toque assim mais exótico, dá-lhe aquele trave um bocadinho picante no fim e aquele toque do gengibre. Se quiser pôr aqui um bocadinho. Se quiserem abrir o de cerveja, também podemos abrir. Eu gostei. Olha, Esse tem uma acidez um bocadinho mais alta que os outros. Podes, tu queres a beer sommelier? Vê lá o que é que achas desse. Faz alcoólico. Não sei o que toca da cerveja. Eu não vou faz alcoólico. o gengibre é mesmo só gengibre ou tem alguma fruta? É só gengibre mesmo. Tem um toquezinho, mas um toque só de limão. A magia é para baixar um bocadinho a acidez. Em vez de estarmos a adicionar ácidos ou coisas menos naturais, a gente usa um bocadinho de sumo de limão mesmo para baixar só a acidez, que é por causa da fermentação. Tem aqui o de cerveja também. Já agora.
E então, o que é que acham disso? Não é cerveja, atenção, é vinagre. Mas engana. E agora ainda vamos ter outra edição que é feita através de uma IPA, tem mais toque a lúpulo, vai ficar um bocadinho diferente. Esta é uma cerveja mais leve, fica sempre menos intensa. O vinagre damasco, a gente já fez algumas experiências com cheviche de robalo, também funciona bastante bem, dá-lhe aquele toque adocicado. Temos os camarões, que a gente utiliza muito o vinagre com o tomilho, dá-lhe um toque. Esse aí, por acaso, nunca utilizamos. Utilizamos normalmente o tomilho porque a gente quer buscar ali aquele bocadinho, aquele toque mais herbáceo. Ou este, ou de cerveja com camarão. Esse de cerveja é novo, é uma novidade e ainda não fizemos ainda nenhuma experiência com ele. Vocês são as primeiras pessoas a ver o de cerveja, é a primeira vez que ele sai para a rua. Temos depois aqui o caso do atum braseado com o vinagre de figo, vocês já tiveram. Temos também um magrete de pato, que funciona bem com o vinagre de alfarroba, ou mesmo com o de laranja. Temos o longo porco, também com o molho de vinagre, um molho tipo um vinagrete, também com o vinagre de laranja. A parte das sobremesas também dá para a gente trabalhar aqui um bocadinho com os vinagres. Temos várias coisas, desde o mascarpone, como o gelado de nata, como a calda, como a redução. Temos aqueles bolos mais caseiros com o vinagre damasco para ajudar com o fermento químico, vamos lá, que tem aquela reação e provoca aquela coisa. Depois temos também uma versatilidade que é na parte das bebidas. Atualmente há muito aquela preocupação das bebidas probióticas, como o caso da kombucha, que tem vários tipos de bactérias. E temos o caso dos shrubs, que é uma coisa que está também agora a aparecer muito, que pode ser alcoólico ou não alcoólico. Normalmente tem uma parte de vinagre, uma parte de fruta e uma parte de açúcar. São bebidas bastante simples, são refrescos para beber com muito gelo e que estão a começar a surgir assim aos poucos. Tenho aqui algumas sugestões. Temos, por exemplo, o shrub de morango com morangos, açúcar e vinagre de gengibre. Temos depois a base de qualquer shrub, que é sempre vinagre, fruta e açúcar. A fruta depois é conjugar a ficar melhor com cada vinagre. Depois temos alguns coquetéis, utilizando aqui os vinagres, como o caso do vinagre damasco, com whisky, sumo de damasco, açúcar e um toque de sumo de limão no fim. O vinagre de gengibre foi utilizado agora num concurso de coquetéis, em que a utilização era vinagre de gengibre, vodka e xarope de violeta. Depois faziam ali a conjugação e ficava bastante agradável, porque as pessoas estão habituadas à acidez da fruta e quando têm aquela acidez acética não conseguem identificar tão bem e acaba por ser uma coisa diferente e é uma acidez diferente e dá sempre aquele toque mais frescura. Depois temos algumas sugestões também, algumas alterações de bebidas que já existem, como o caso do Mojito, dá para fazer aqui uma alteração com um bocadinho também de vinagre de gengibre. Eu agora vou fazer aqui uma bebida para vocês também terem uma ideia, que passa pela utilização de bourbon. Em vez de estarmos aqui a fruta fresca, temos já aqui estes sumos, que são bastante bons em termos de coisa. Vamos utilizar o vinagre fido, um xarope de canela, um bocadinho de água com gás no fim para preencher. Bem, posso preparar alcoólico, já todos temos idade para beber álcool, né? Não há problema. Já tens idade tu? Aqui vamos ter que improvisar aqui um bocadinho.
Ora, agora convido-vos a provar. Não. Agora um de vocês tem que fazer o sacrifício. E pronto, e assim termino a minha apresentação e agradeço a vossa atenção. Então, tal. É maçã. É. Não, o vinagre é de figo. O vinagre é de figo. Sim. Sim. Gostas tanto? Não gosta de canela? Foi a parte que coisa. Mas podia fazer um sem canela. Também dá para coisa. O xarope, e depois isto fica um bocadinho ao critério. Podíamos usar um xarope de pipoca, por exemplo. Ou um xarope de outra coisa qualquer. Hoje em dia já temos xaropes de mais alguma coisa. O outro com o vinagre de gengibre é com xarope de violeta e vodka. É também bastante simples e fica muito agradável. Depois já há diversos. E depois é um bocadinho puxar pela criatividade, tentar recriar algumas receitas utilizando outros componentes e deixar a imaginação voar. Bem, agradeço a vossa atenção. Se tiverem alguma questão que queiram colocar.